Boa noite para você na companhia da Canção Nova. Aqui a gente não para, sempre salvando vidas. É uma obra de salvação com toda certeza. A Canção Nova não pode parar, a Igreja Católica não pode parar, o leigo, o cristão, o católico não pode parar. O Além da Notícia da noite de hoje vai falar de um tema que não vai sair do nosso horizonte, não vai sair do nosso foco. É o embate, cultura da vida versus cultura da morte. E claro, a gente vai falar sobre este último embate a respeito do aborto no Brasil, mas vamos falar de questões históricas, vamos falar de ações maravilhosas praticadas hoje no Brasil por entidades estupendas que defendem a vida com todas as formas possíveis e tem resposta, tem saída. Para qualquer proposta de aborto no Brasil, tem uma entidade que dará a resposta adequada para aquela situação em que se apresenta o aborto como única alternativa. Não. Bom, nós vamos mergulhar neste tema hoje aqui e, claro, você vai conhecer coisas que eu arrisco a dizer, você ainda não sabia. Então, vamos receber já os nossos convidados e eu estou muito contente de tê-los aqui comigo nesta noite. Há muito tempo que eu não encontrava o doutor Ubatã e recentemente a gente se encontrou pela Rede Canção Nova de Rádio. Doutor Danilo, a gente está mais pertinho aqui, sempre se comunicando, mas eu quero apresentá-los adequadamente. Doutor Ubatã Loureiro Júnior, médico obstetra, responsável técnico pela clínica Mater Dei de Ginecologia, Obstetrícia e Planejamento Familiar, é cofundador e tesoureiro da Associação de Médicos Católicos de Brasília, cofundador e atual vice-presidente da Associação Nacional Provida Família. Seja bem-vindo, doutor Ubatã, tudo bem? Tudo em paz. É um prazer imenso estar aqui nessa defesa pela vida e pela família. Eu falei algo importante, não falei algo importante. Campeão de pesca brasileiro. Campeão, vice-campeão de pesca no Brasil. Um campeoníssimo. Não, Ronaldo, eu realmente não nego que gosto da pescaria e isso é o que me relaxa diante dessa luta pela vida. Mas a minha maior pescaria é ser pescador de homens e de almas e defender os mais inocentes, que são os nascituros. Esse homem tem cada história que vai nos contar na noite de hoje aqui, aguarde aí. Recebo com muito prazer também doutor Danilo de Almeida Martins, jurista, exerce o cargo de defensor público federal junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, boa noite também. Obrigado, boa noite, Ronaldo, boa noite, doutor Ubatã. Boa noite. Família Canção Nova. É uma honra poder estar aqui, é uma alegria imensa de estar aqui para poder contribuir um pouco que seja na conscientização das pessoas sobre essa questão do aborto, especialmente sobre essa questão da resolução 2378 do CFM e da atrocidade que é o procedimento de assistolia fetal. Muitas pessoas nos aguardavam para abordar essa questão aqui, porque a mim, por exemplo, particularmente, assim como a tantas outras pessoas com quem conversei, a quem ouvi, não se conhecia por dentro esta prática da assistolia fetal, que assustou-nos por ser realmente uma prática de tortura. A gente vai mergulhar sobre isso daqui a pouquinho. Mas também, eu fiquei impressionado recentemente, doutor Ubatã e doutor Danilo, por estar numa conferência que houve aqui na Câmara dos Deputados a respeito da vida, em que estavam ali presentes uma grande gama de movimentos, de associações que defendem a vida no Brasil. E ali, diante deles, e quando cada um foi se apresentando, e o trabalho que faz, eu fiquei impressionado. Eu falei, não há nenhuma razão, nenhuma, para se praticar aborto no Brasil, porque para qualquer que seja a situação, tem pessoas preparadas hoje, dedicadas, com o chamado de Deus, para ajudar aquela mulher que, por algum motivo, está pensando no aborto. Por mais justo que pareça o motivo daquela mulher estar pensando no aborto. E eu gostaria muito que a gente pudesse falar sobre isso. Mas eu vou deixá-los à vontade também para uma introdução sobre esse tema no momento. Doutor Danilo, comece pelo senhor. Como é que o senhor está vendo esse momento da luta pela vida aqui no Brasil? Eu vejo que, por exemplo, essa questão do aborto não passa no legislativo de forma alguma. Os próprios deputados e senadores sabem que a imensa maioria da população brasileira é a favor da vida e que qualquer movimentação nesse sentido de legalização do aborto seria um desastre político para aquele deputado. Então, todos eles seguem o que a maioria da população quer, que é a defesa da vida. Agora, o perigo que nós temos é uma ingerência do judiciário nessa questão,
que seria uma legalização do aborto por vias transversas que não à vontade popular, e sim por uma decisão de um juiz, de um ministro, né, do STF, por exemplo, que fosse legalizar contra a vontade da maioria da população. Doutor Ubatã, sua introdução também para essa temática tão importante. Eu vou pegar o gancho do doutor Danilo a respeito dessa situação da cultura da morte. Fazem pelo menos 40 anos, eu estou com 39 anos de gineco-obstetra, que eu estou vendo essa luta, essa cultura da morte invadindo o nosso país. Desde a Margaret Sanger, com a IPPF, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, e atualmente a gente não pode esquecer de George Soros e Bill Gates. E é uma luta espiritual, é uma luta que não é só contra a carne e o sangue de seres inocentes, mas é uma luta, como diz Efésios, onde tem legiões e potestades de demônios. E essa luta é principalmente para destruir o catolicismo no mundo, porque é principalmente pela Igreja Católica, que é a maior defensora da vida, vide uma encíclica que também tem 40 anos, que é do Papa Paulo VI, e que já sentia na pele essa destruição da família, seja através do hedonismo, a destruição da família e também o aborto, que é a encíclica Humanae Vitae. Essa luta da Igreja Católica que o senhor menciona desde lá Paulo VI com a Humanae Vitae, ela veio também iluminando mentes, não é? Quantos artistas foram iluminados, quantos famosos foram iluminados e passaram de promotores do aborto a defensores pró-vida. E quanta gente da classe científica foi iluminada também a partir dessa Humanae Vitae que a gente tem visto. São testemunhos fantásticos. Nós já fizemos aqui a nossa introdução. Agora também quero convidá-los a acompanhar a introdução preparada pela nossa equipe de reportagem. Deus é o autor da vida, que nasce da união íntima entre um homem e uma mulher. Ninguém concorda que se tire a vida de um inocente. Este é um direito constitutivo das sociedades civis e legislações. Também o Catecismo da Igreja Católica chama de crime, e um dos mais abomináveis, sendo o embrião o inocente, por que não ser defendido incondicionalmente? Que ser humano é este que relativiza o valor de outro por uma questão de conveniência? A vida vem sendo ameaçada de diversas formas: guerra nuclear, crise climática, epidemias, violência, mas um dos maiores atentados é o aborto, pois este destrói propositalmente e conscientemente toda uma geração. Não é apenas uma história ceifada, mas também a descendência daquele que foi impedido de nascer. 1940. Foi nesse ano que o tema do aborto chegou ao sistema legal brasileiro. O Código Penal estabeleceu oficialmente a prática como crime, salvo exceções. Desde então, uma sequência de ações, julgamentos, projetos de lei e concessões foram criadas para, insistentemente, descriminalizar tal prática no país. Mas qual a intenção por trás da legalização do aborto? No dia 3 de abril deste ano, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução em que proíbe a assistolia fetal, técnica utilizada em abortos no país a partir da 22ª semana de gestação. O procedimento consiste em uma injeção
de cloreto de potássio no bebê, ainda no útero da mãe, o que induz a parada cardíaca. No entanto, no último dia 24 de maio, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu a suspensão de todos os processos abertos com base na norma do CFM. Por que uma perseguição tão cruenta aos bebês inocentes no ventre de suas mães? Talvez a resposta esteja na história, em Herodes, os novos Herodes. Mas o fim nós já conhecemos. A vida e seu autor venceram. Doutor Ubatã, depois de tudo que a gente viu, eu vou lhe pedir agora aqui, eu sei que o senhor tem palestras preparadas a respeito deste tema, e quando o senhor apresentou um pedaço da sua palestra para mim, no programa de rádio, que a gente tem com imagem também, todas as tardes na Canção Nova, eu fiquei ali extasiado. Por favor, nos diga por que o senhor se tornou pró-vida. Eu estava atrás das lindas meninas no movimento de igreja chamado Emaús, e lá eu escutei palestras sobre sexo, dom de Deus, sexualidade, que é assim que a gente vai se apresentar, homem e mulher, tá certo, diante de Deus. E aí veio a questão da genitalidade, multiplicar a espécie, e logo em seguida falaram sobre genitalismo e sobre aborto. E eu escutei algumas coisas chocantes, que diziam o seguinte: todas as vezes que você estiver atrás de uma menina bonita, tá certo, só visando o corpo dela, pode ficar ciente que tem mais prostitutos do que prostitutas. E a carapuça caiu para mim naquele momento. Em seguida, veio a situação. Todas as vezes que você der em cima de uma menina bonita, tá certo? Pensando não só no corpo dela, mas tiver uma relação sexual, e de repente ela chega para você e diz: a minha menstruação atrasou. E você diz: eu não sei se engravidou de mim ou quem foi. Existem mais homens que abortam do que mulheres que abortam. E no dia seguinte, eu fui ter uma aula de cirurgia geral. Professor André. Era estudante de medicina na época. Estudante de medicina, eu estava no 4º para o 5º semestre de medicina. E ele chegou e disse assim: quem de vocês aqui da turma quer ser cirurgião ou fazer área análoga? Na época era o point, era cirurgia geral, né, e cirurgia plástica. Então, 80% da turma levantou a mão. E eu levantei a mão porque eu queria ser cirurgião plástico. Eu já acompanhava o principal descendente do Pitangui aqui em Brasília, e ele disse: vamos ver se vocês vão saber indicar corretamente as cirurgias. E ele disse: quem de vocês é a favor do aborto? E 4 levantaram a mão, de uma turma de mais ou menos 44. E aí, quando levantaram a mão, a gente já sabia. Ele foi começando, o professor, a dizer: e no caso de uma síndrome de Down? E no caso de uma síndrome de Body-Stock, que o estômago está todo fora, tem lesões às vezes em coluna, cardíaca, e essa criança vai ser mal formada. E cada um ia levantando a mão. E ia aumentando o número dos favoráveis. Dos favoráveis. E falou: e no caso de uma criança anencéfalo? Então já levantaram a mão. E de repente ele fala: Correio Brasiliense, fugiu ontem daqui do presídio da Papuda o maior estuprador daqui, que se tem suspeita de 15 mulheres grávidas.
Eu queria que agora vocês fechassem os olhos e pensassem que esse estuprador que fugiu da papuda, ele vai estuprar a mulher que você mais ama, seja sua mãe, seja sua irmã, seja sua namorada, noiva ou até mesmo a esposa, porque alguns de vocês são casados. E ela está grávida de um estuprador. Quem de vocês é a favor do aborto? Só 4 não levantaram a mão. E eu fui um desses que não levantou a mão, porque no dia anterior eu tinha feito a primeira comunhão, tinha me convertido ao catolicismo, e minha mãe, que tentou tanto me colocar numa catequese, tá certo? E eu disse, mãe, não fiz na sua frente a primeira comunhão. Mas quero dizer que amanhã, mesmo no 3º ano de medicina, eu vou entrar numa catequese para ser um soldado de Cristo que eu quero fazer a crisma. E ela disse, meu filho, se sinta hoje um soldado de Cristo, porque você foi crismado quando você foi batizado. Nesse dia eu decidi fazer gineco-obstetrícia só para lutar contra o aborto e defender a vida e a família. E aí tive contato com a Human Life Internacional, recebi os documentos, vi as traduções das ações abortivas no mundo inteiro. E eis-me aqui, quase 40 anos depois, e quero levar essa missão, essa vocação, até os meus últimos momentos da vida. E agora, doutor Danilo e doutor Ubatam, e por que em nenhum desses casos ser a favor do aborto? Que vida tão preciosa é essa que mereça essa defesa em quaisquer casos, e até mesmo não pensando na mulher, mas pensando naquela vida? Por que que não se é a favor do aborto? Todos nós fomos um dia um nascituro, estávamos dentro do ventre de nossas mães e não temos culpa de como é que foi, né? Seja uma violência sexual, seja qualquer outro motivo, né? Aquele ser humano, ele não tem culpa de seja qual ato for de terceiros, né? Em direito a gente chama do princípio da intranscendência das penas. A gente só pode aplicar a pena para aquele que é o culpado daquela ação. Então, se há uma violência sexual, por exemplo, você não pode infligir ao feto a morte quando que o próprio estuprador não vai ter a pena de morte, né? Então, na área do direito, na área jurídica, a gente vê dessa forma, que não se pode passar para o nascituro uma culpa que não é dele. Temos uma porção de casos elencados ali, naquela apresentação do seu professor. Como lidar com cada uma delas, não é? E que respostas dar para essas questões. E, mais uma vez, vou enfatizar aqui, e a mulher, como é que fica nessa situação? Vocês não estão pensando na mulher? Nós vamos deixar tudo isso para responder no próximo bloco, que merece uma resposta bem debruçada sobre ela. Intervalo, voltamos já. Aborto, o plano para a destruição da humanidade, é o tema do nosso programa de hoje. Mas se você está exagerando, será que estou? Doutor Ubatam, doutor Danilo, estou exagerando, doutor Danilo? Não, de forma alguma. Realmente, essa questão do aborto vem com toda essa questão da destruição dos valores familiares, que é o que vale para a sociedade, é a primeira instituição, a família, né? É a família que vai dar sequência à sociedade. E ela surgiu antes do Estado, né? Então o Estado deve respeitar a família, e uma das formas de você destruir a família é você criando essa questão da legalização do aborto, porque você torna a banalidade, né? Você torna aquela vida algo banal, algo descartável, que pode ser, né, utilizado posteriormente para outras coisas, né? Não só o aborto. Depois do aborto vem a eutanásia, vem outras formas de você
relativizar a questão da vida, que cada vida tem o seu valor intrínseco. E você, relativizando uma delas, todo o resto, todo o valor da vida vai ser relativizado naquela sociedade, e isso é a decadência mesmo. A medicina é feita para curar, é para salvar. E eu gostaria de mostrar uma citação do Dr. Jerônimo Legene, tá certo? E se puder jogar na tela, é para ficar mais claro essa visualização. Já está aqui. Ele cita o seguinte: se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um, pois nada é acrescentado a ele. Um feto é um paciente e a medicina é feita para curar. Toda discussão técnica, moral ou jurídica, eu estou falando jurídica, é supérflua. É preciso simplesmente escolher entre a medicina que cura e a medicina que mata. A fecundação é o marco da vida. Daí para frente, qualquer método para destruí-la é um assassinato. E aí quando você pega os títulos dele que estão ali do lado, doutor honoris causa da Universidade Düsseldorf, Alemanha, Pamplona, Buenos Aires, Pontifícia do Chile, membro França, da Pontifícia Academia para o Vaticano, Academia Real da Suécia, Vaticano, foi quem criou, e aí vários outros títulos, tá certo? Presidiu várias comissões na ONU e OMS. Quem foi o doutor Lehom antes de se tornar um pró-vida? Dr. Jerônimo Legene, o maior geneticista do mundo. Não se discute. Ele não ganhou o prêmio Nobel da Medicina, porque foi questionado, assim como no Congresso Brasileiro, e eu estava do lado dele no Senado, no Petrônio Portela, um senador fez a mesma questão, tá certo?, que o levou a perder o prêmio Nobel da Medicina. O que foi? O senador perguntou assim: doutor Jerônimo Legene, pelo jeito o senhor é contra o aborto em todas as situações. E no caso do estupro, o senhor também é contra? Ele disse: sou. Pelo que eu sei, na vossa nação, o Brasil não tem pena de morte. Se tivesse pena de morte, para quem seria? Para um ser inocente, esse ser humano que não tem culpa de nada, que é o feto, o embrião? Tá certo? Para a mulher que foi estuprada? Ou para o estuprador? Pelo que eu sei, a culpa seria do estuprador. Se no vosso país não tem a pena de morte, por que você vai matar um ser inocente? Isso foi a causa dele não ganhar, por causa dos movimentos na época, 1991, o Prêmio Nobel da Medicina. Eu quero dar uma pausa aqui rapidamente e falar para uma amiga queridíssima que eu sei que me acompanha nesse instante, no estado de Goiás, não vou citar a cidade, minha ouvinte da rádio. E um dia, abordando a questão do aborto, ela ouviu todo o programa, esperou terminar e me passou uma mensagem particular no WhatsApp. Ela disse assim: eu nunca te contei, mas eu fui estuprada quando eu tinha 18 anos, numa parada de ônibus, à noite, depois que eu saía da escola, e eu fui socorrida pelo meu pai, porque eu telefonei para ele de um orelhão. Ele chegou às pressas, me levou para o hospital, e aí quando chegamos lá no hospital, fizeram todo o procedimento de averiguação, passados 3 meses ela estava grávida. Ela detectou a gravidez. E então eu cheguei para o meu pai, estava pensando em abortar. E ele disse: minha filha, a gente não pode destruir a vida.
nenhuma vida. Eu te ajudo em tudo que você precisar. E ela disse, embora eu estivesse em choque, jovem, traumatizada com tudo o que aconteceu, eu confiei no meu pai. Ela falou, o meu filho hoje, e aí ela disse a profissão dele, um baita homem, bonitão, trabalha em academia, daqueles instrutores, casado. Ela disse, é a alegria da minha vida, este meu filho. Eu quis dizer isso também porque, e agora eu vou pedir a vocês rapidamente, antes que o senhor continue sua apresentação, que eu sei que tem uma sequência magnífica. Quando a gente, meses atrás, esteve na Câmara dos Deputados, a gente viu uma série de instituições. Tem instituição na Igreja Católica, se o governo não oferecer, e se não oferece, tem instituição na Igreja Católica para acolher todo tipo de mulher, com qualquer que seja o problema, oriundo de uma gravidez indesejada. Em caso de estupro, essa mulher pode passar a viver naquela instituição para ali ser cuidada durante toda a gestação. Se ela quiser, ela pode continuar depois com o bebê, com a ajuda daquela instituição. Aquela instituição ajuda, inclusive, a conseguir emprego, toda assistência para a criança, creche, tudo aquilo. Adoção. Se ela não quiser, adoção. Se ela não quiser, aquela instituição vai direcionar a criança para órgãos oficiais de adoção, tudo legítimo, tudo feito corretamente. Há todo tipo de assistência, de ajuda, de socorro, de encaminhamento da vida daquela mulher para que ela possa continuar vivendo normalmente a vida dela e não opte pela destruição de uma vida humana. Isto no caso de estupro. Se vem uma criança com, e podem me ajudar nisso, se vem uma criança com problemas, quaisquer que sejam esses problemas de saúde, se aquela pessoa pensou em abortar, a Igreja Católica tem resposta em suas instituições. Ela tem aquela criança. Se ela não quiser ficar com aquela criança, com o problema que a criança tem, há instituições que acolhem aquela criança deficiente, com problema de saúde, seja ele qual for, com poucos dias de vida. Aqui em Brasília nós temos a Jesus Menino, a Casa do Pequenino Jesus, em Petrópolis a Jesus Menino, cujo carisma principal é adotar pessoas com problemas de saúde, problemas mentais, que não são desejadas pelas suas famílias. É verdade. Qual é o problema de alguém que não quer ter uma criança? Existem instituições as mais diversas na Igreja Católica para ajudar você. Tem até instituição para acompanhar um casal que não quer engravidar. E aí tem um acompanhamento para mostrar para aquele casal a beleza, a grandeza da vida e que o sacramento do matrimônio, eles se casaram simplesmente com uma das motivações é ter filho. Então, se casaram e não querem ter filho, então não deveriam ter casado. Então, existem as mais diversas instituições e a gente conheceu isto aqui em Brasília num seminário que apresentou todas elas agindo Brasil afora. Você pode nos procurar aqui que a gente encaminha você para casos os mais diversos, se você estiver se deparando com qualquer situação de uma menina, de uma mulher que esteja pensando em abortar. Querem complementar alguma coisa? Sim, eu queria colocar que o crime de estupro, para mim, na minha visão, é o crime mais abominável que tem. Porque você destrói a mulher, você destrói ela por dentro, né? A moral dela, há todo um processo ali que você realmente é muito cruel, o crime de estupro. Mas o aborto nunca é a solução, né? Existe até uma expressão que é muito, assim, até um pouco chocante, que eles falam, o aborto não desestupra a mulher. É uma expressão muito chocante porque parece que você está destratando a mulher, mas a verdade é que você matar a criança não vai tirar aquele trauma que a mulher passou, né? Infelizmente não. Aquele trauma vai acompanhá-la durante muito tempo. E isso não é você matar uma criança que vai curar, né? Há todo um processo que até mesmo essas instituições que você estava citando aqui, elas fazem esse trabalho com essas mulheres para para tentar curar essa dor, né, que ela sentiu. E a criança, muitas vezes, ela vem e é um dos remédios para a cura, que ela traz tanta alegria, uma vida sempre traz alegria. E essa vida da criança
é aquele remédio que pode curar a dor daquela mãe que sofreu esse crime abominável que é o crime do estupro. Você sabe que eu já citei casos os mais diversos no meu programa da rádio também, onde tenho mais espaço ali para citar, e um caso que eu me lembro é de um patrão que engravidou uma empregada, e que aquela empregada teve o bebê, aquele bebê se tornou um padre, e o pai, que era o patrão da mãe da criança, o pai, no final da vida, procura aquele padre, que era filho dele, para se confessar, falando de todo o seu arrependimento, da vida que ele teve. E o filho, que seria, porque o patrão propôs a empregada que abortasse, mas ela não abortou, e o filho, perdoando o pai, sabendo de toda a história. E que caso fantástico. Tantíssimos outros exemplos. Eu sei que o senhor também tem histórias fantásticas, doutor. Tenho, mas eu vou te contar assim. A minha conversão é porque primeiro eu peguei a razão, para depois eu entender a fé. Porque isso anda junto. E tem um estudo científico que eu vou ler aqui no celular, que é de Sandra McMahon. Foi feito em 1979 na Universidade de Washington. E ela fala uma coisa super interessante. Nesse estudo, 75% a 85% das mulheres que querem levar que foram estupradas, querem levar, tá certo, essa gravidez à frente. Por quê? Porque existe uma enzima chamada Early Pregnancy Factor, que assim que ocorre a fecundação, o ovo libera essa substância para o próprio corpo da mulher não expulsar esse ser, tá certo, estranho, que é essa nova vida nascente. E ela diz o seguinte: 75% a 85% dessas mulheres que foram estupradas querem levar a gravidez à frente, tá certo? E ela diz o seguinte: muitos que passaram pela experiência traumática de um aborto relatam como uma degradante e brutal forma de estupro médico. Colegas médicos, vocês fizeram medicina para salvar vidas e não para assassiná-las. E ela diz, como entender essa expressão? Ela diz assim: numa violação sexual da mulher, é roubada a sua pureza, como o grande amigo Danilo colocou aqui. Nesse estupro médico, é roubada a sua maternidade. E aí entra um caso que eu citei para você, uma grande jornalista do Brasil. Ela chega no consultório indicada pela colega, porque a colega disse: esse médico resolve qualquer problema relacionado a aborto. Vá lá. E essa colega dela era a favor da vida e sabia a minha posição. E quando chegou no consultório, ela disse: eu engravidei do namorado, tinha por volta de 38 anos ela, e eu estou grávida, fiz a ecografia e não quero essa criança. E eu falei todos os riscos que ela teria com uma curetagem uterina: perfuração uterina, infecções, levar depois uma esterilidade, tá certo? Levar a uma situação de depressão e até mesmo de um suicídio. E eu levei todas as situações e perguntei: você quer ainda fazer o aborto? Ela disse: quero, porque minha mãe tentou me estuprar 3 vezes. Abortar? Me abortar 3 vezes. Tá certo? E ela fez 7 abortos
E eu acho que ela estava certa e quero abortar. E eu fui e falei, olha, faltam 3 meses para eu me casar. E eu quero te pedir um favor, eu vou fazer todo o seu pré-natal de graça. Você pode escolher o melhor hospital de Brasília, que eu vou fazer o seu parto. E na época não era um conselho tutelar como é atualmente, com grandes dificuldades. E eu adoto o seu filho. Eu não quero dar para ninguém, eu adoto. E se minha futura esposa não quiser... Isto foi o senhor falando para ela? Essa criança, como meu filho, eu não me caso porque a vida é mais importante. Vamos voltar aqui. O senhor estava prestes a se casar, ouvindo aquela mulher, querendo que o senhor fizesse o aborto dela, o aborto da gestação dela. O senhor fez essa proposta para ela? Sim. Quantos anos o senhor tinha? Eu, na época, isso foi há uns 33 anos atrás, mais ou menos. Repita, então, a proposta que o senhor fez para ela. Há 33, não, há 36 anos atrás, 35 anos atrás, porque eu vou fazer 35 de casado. Tá certo? E ela saiu dali dizendo que não ia abortar. No dia seguinte, a minha secretária liga para saber como ela está e ela disse que tinha abortado. E aquilo, eu me senti um impotente. Sabe quando você diz, eu não fiz nada na vida dentro da medicina. E esse sentimento eu carreguei durante 3 anos. Porque com 3 anos ela voltou ao consultório e disse assim, doutor, o senhor me aceita como sua paciente novamente? E eu disse, aceito. Mas por que você está falando isso? Porque o senhor foi o único médico que se preocupou realmente com minha vida. Tá certo? E nessa consulta, eu a vi deprimida, muito deprimida. E eu falei para ela, a única solução para você sair dessa depressão profunda é você evitando que outra paciente, outra mulher aborte. E uma das coisas que eu quero citar, todos nós médicos, quando pegamos uma paciente que quer fazer um aborto ou que fez um aborto, você tem que ter misericórdia, compaixão e se colocar no lugar dela. E aí eu disse, salve vidas. E ela, assim, numa visão muito feminista, né, saiu do consultório, saiu melhor. Quando foi mais ou menos 5 anos depois, ela voltou ao consultório e disse, lembrei do senhor, tem uma trabalhadora de família que está grávida e quer abortar, e eu quero adotar. Só que antes eu queria que o senhor fizesse os testes pré-natais para ver se essa criança é perfeita. E como eu te disse, eu nunca fui tão duro com a paciente como eu fui com ela. Eu disse, saia do meu consultório, porque você não é digna de ser mãe. Seu médico, esse que está aqui na sua frente, não é perfeito. Ele tem uma arritmia cardíaca violenta. Ele tem problemas renais. Tem uma hipertensão maligna familiar. E eu não sei se no final da minha vida eu vou ter um câncer ou se vou ter outras coisas mais graves.
Mas eu posso te dizer que hoje, eu com todos esses defeitos, minha mãe me ama. Então, se você ainda está querendo escolher um filho, você não é digna de ser mãe. Saia do meu consultório. Ela saiu? E ela saiu do consultório e disse, você é um grosso. No dia seguinte, ela voltou com a mãe que queria abortar. Eu fiz todo o pré-natal. Só não fiz o parto porque foi feito em no HMIB, um hospital público. E essa criança está aí, contando história. É a alegria da vida dela. E como ficou essa mulher, para resumir esse bloco? Ela, às vezes, quando me vê, diz assim, quando eu vejo, eu sinto a atrocidade que eu fiz. Eu fico deprimida, tá certo, pelo que eu fiz. E perco o significado da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro do sorriso da minha filha, que o Senhor me fez ressignificar a minha vida. Então é isso. E é a minha paciente até hoje. A gente vai dar uma pausa agora, um intervalo, e na volta a gente continua falando sobre essa temática da salvação de vidas. E por isso que a gente evita todo tipo de aborto e luta para se evitar todo tipo de aborto. Quando gravamos este programa, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe o método da assistolia fetal, mas não muda a lei do aborto, estava em vigor. O Conselho Federal entende que o ato médico da assistolia provoca a morte do bebê com sofrimento antes da interrupção da gravidez e, por isso, decidiu vetar o procedimento. Porém, no último dia 24 de maio, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a resolução do CFM e a assistolia fetal voltou a ser permitida. Nessa última segunda-feira, 27 de maio, o Conselho Federal de Medicina apresentou um recurso ao STF para derrubar a decisão do ministro. No dia seguinte, outro ministro da Suprema Corte, Cristiano Zanin, decidiu manter a decisão do colega de toga, alegando que, pela jurisprudência do próprio STF, não é possível mudar ou derrubar o que um dos seus membros decidiu através de habeas corpus. A liminar vai agora a plenário virtual da Corte a partir de amanhã, 31 de maio, e pode ser tanto deferida quanto derrubada pelos demais ministros do Supremo. Vamos agora ao intervalo e voltamos já já com a sequência do programa. Voltamos aqui na sequência do Além da Notícia da noite de hoje. O tema é a luta em favor da vida. Claro, a gente colocou um tema muito mais chamativo, o aborto, o plano para a destruição da humanidade. E aí eu fiquei contrastando agora com manchetes que vêm, sobretudo, de outras partes do mundo. E olha o que eu estou descobrindo. Após anos de luta pelo controle demográfico e suas consequências, a Europa volta atrás e luta para que os cidadãos tenham mais filhos. São políticas diversas que vêm sendo promovidas em alguns países da Europa, incentivando os casais a terem mais filhos. Estou vendo outra aqui da BBC News. Países europeus estão lutando para que os cidadãos tenham mais filhos e vai citando exemplos e mostra aqui onde a baixa taxa de natalidade mais afeta. Doutor Danilo, o que está acontecendo com o mundo, especialmente, não é só no Brasil este controle de natalidade que usa o aborto, não, como ferramenta, não, né? Não. Infelizmente, nós temos visto o Ocidente, né, principalmente o Ocidente, os países do Ocidente têm valorizado muito essa questão individualista das pessoas não quererem ter família. Você vê que os jovens hoje, né, cada vez mais estão buscando outras formas de se relacionar, que não haja um compromisso, que não seja de formar uma família. E essas políticas são difíceis de você reverter posteriormente. Você começar, como esses países têm feito agora, você retirar isso da cultura das pessoas é muito difícil.
Não é só você falar, agora vamos estimular que uma família tenha mais filhos, né, através de programas de incentivos fiscais, monetários, que sejam. Isso você não consegue mudar assim tão rapidamente. E esses países estão tendo um declínio populacional muito grande e, conforme você disse, isso repercute na economia, né, e a questão da imigração, aquela cultura vai morrendo. E os imigrantes vão chegando e vão tomando conta daquele país. E quando se fala, por exemplo, aqui de, como o senhor citou, de Bill Gates, George Soros, Fundação Rockefeller, tem gente que diz, isso é teoria da conspiração, isso é mito. O que a gente pode falar sobre isso, Danilo? Que não é mito, né? Infelizmente. Por que estes homens e essas instituições mais poderosas do mundo querem o aborto no mundo? Eu acredito que seja a questão de como você dominar uma sociedade através de você quebrar valores, né? Você, estando em uma família estruturada, você vai aprender valores de seu pai e de sua mãe. Quando você quebra essa linha, você deixa um indivíduo sozinho no mundo, em que ele será como uma esponja para os valores que você quiser colocar nele. Então, eu acho que o grande interesse dessas instituições é a questão da dominação das pessoas através de políticas que quebrem a instituição da família, e o aborto é uma delas, né? Foi se retirando a questão da autoridade, por exemplo. Um grande problema que nós temos hoje é a questão da autoridade dos pais, porque a paternidade foi quebrada, né? Através da instituição de políticas públicas, inclusive, de sexo livre, que não precisa estar dentro de um casamento. Você cria pessoas que estão ali sem um parâmetro de um pai dentro de casa e de uma mãe. Então, elas estão abertas a receber qualquer ensinamento que você quiser. Então, para essas instituições é mais importante isso. E essas entidades poderosíssimas do mundo, estes homens mais ricos do mundo que estão aqui, esta ação deles favorável ao aborto poderia ser uma mentalidade, um entendimento que eles têm de que uma menor população no mundo seria melhor, e é um jeito deles de pensar, e eles, por terem dinheiro, por bancarem, por mandarem no mundo com o seu dinheiro, eles acham que eles podem ajudar o mundo a ser melhor, diminuindo a população. Ou seria também, e pode ser junto, uma cruzada contra o cristianismo, o pensamento cristão, a mentalidade cristã tão arraigada no nosso mundo, sobretudo no Ocidente. O que se pode falar sobre isso? É o poder pelo poder. São homens que querem ser deuses. Principalmente a gente tem bem claro essa situação do George Soros e da Fundação Melinda e Bill Gates. Cada vez que se controla, tem menos uma população, mais, tá certo, dão lucros, e essas pequenas populações são escravizadas por essas instituições. Eles mandam o dinheiro, mas em compensação, em vez de você ter um tênis comum, você vai ter um Nike, um Adidas, você vai usar mais coisas para futilidade no seu corpo, você vai ter uma bicicleta que é a melhor que possa ter, tá certo? Você vai ter um carro que vai lhe oferecer, tá certo? Tá ligado direto a um satélite. Isto é a mentalidade materialista que é então, colocada isso está dando lucro para quem? Foi o caso das vacinas, que a gente está vendo que por detrás das vacinas, tá certo, da Covid, estão essas big pharmas, que são de quem? George Soros. E que agora está desmoronando tudo, tá certo? Sendo reveladas em manchetes de jornais do mundo inteiro os efeitos nefastos das vacinas, que eram para salvar vidas, mas não disseram dos riscos, né? E que é realmente o poder pelo poder, é o lucro, tá certo? Se você tem muito dinheiro,
Você às vezes vai cair numa situação como o que está acontecendo em Taiwan, que a população não tem mais filho, não tem como repor a população, mas em compensação, para cada pessoa lá tem um pet e meio a mais. Deu para entender? É esquecer realmente a verdadeira razão do viver. É perder a fé. Tá certo? É perder a fé. É ser simplesmente um consumidor que vai dar lucro. Você tinha falado em pescador e eu quero te falar uma coisa. Há 24 anos eu pesco no Alto Amazonas. Já estive perto da reserva dos Yanomamis e vi coisas, verdadeiras barbaridades. De estrangeiro levando pedras preciosas, eu vi com os meus olhos. Índios com a AK-44, porque tinha um americano, ia colocado num tubo de vara, pedras preciosas junto com as varas e assim por diante. Hoje, a gente está proibido como pescador esportivo que pega e solta, que está atrás dos recordes, tá certo? De entrar na maioria dos rios da Amazônia, que não são nem sequer mais reservas indígenas, mas que são comunidades. Então é o domínio, é o poder pelo poder. É o abuso agora em cima das nossas riquezas naturais. Vamos seguir aqui na sequência do nosso programa. Doutor, o senhor me havia prometido também que ia fazer agora uma demonstração mostrando para a gente como a ciência trata a questão da vida, não é? Um caso brilhante, tá certo? Se chama Lágrima, Tears of Life. O que essa fotografia e como essa fotografia foi tirada? Dr. Paul Rockwell era anestesista em Minnesota, chega, isso em 1970, não tinha os celulares para fazer filmagens, tá certo? Chega uma paciente com a gravidez ectópica, ou seja, na trompa, começou a romper a trompa, tá? E começou com sangramento na cavidade abdominal da mãe, vem com um abdômen agudo, tá? E na hora que o cirurgião pega e abre para ver o sangramento, estava lá a trompa já com um rompimento e ele retira a trompa, coloca em cima da mesa. Quando coloca em cima da mesa do instrumentador, o anestesista vê que sai lá de dentro uma lágrima. Nessa lágrima que está aqui, está ali a cabecinha, os olhinhos, as mãozinhas, os pezinhos. Tá certo? Isso, com 6 semanas, já tinha 1 centímetro de tamanho, 2,83 gramas. E o que acontecia? Dentro dessa lágrima tinha uma pessoa humana, nadando vigorosamente, porque saiu do seu ambiente, tá certo? E estava prestes a morrer. E a gente está vendo, parece uma gota, não é? Mas na verdade por isso se assemelha ao formato de uma lágrima, por isso que é chamado de lágrima. E tá ali, a gente está vendo o bebezinho lá dentro, né? Ronaldo, olha, assim que ocorre a 6 semanas de gestação, sim. A mulher já sente interiormente que está grávida. Muitas têm um atraso menstrual e aí não dá nem valor àquilo. Depois a menstruação vem. Mas chega um determinado momento que às vezes tem um atraso menstrual de 2, 3, 4, 5 dias. E ela diz, não, eu preciso fazer um teste de gravidez.
mesmo para aquelas que têm irregularidade menstrual. Vai lá, faz o teste de gravidez e está positivo. Por quê? Porque já existe uma mensagem neurofisiológica, o Early Pregnancy Factor, que diz, você está gestante. Então, com 6 semanas, é essa pessoa humana. Eu chego aqui a pensar o seguinte, o que está acontecendo com o nosso mundo, com os homens, com os cientistas, que se, por exemplo, eu chego debaixo de um pé de jaca e olho para cima e vejo uma jaca, aqui é um pé de jaca. Se eu passo numa estrada e vejo uma carreta trucada e olho para ela, é uma carreta trucada. Se eu chego no meu prato e ponho aqui o arroz e o feijão e eu estou comendo, eu estou sentindo o gosto de arroz e de feijão, como é que eu nego isto? Vocês que são cientistas, como vocês negam a isto que vocês estão vendo, tocando? E eu gostaria que fosse passado um vídeo aí que eu vou explicar com 8 semanas, tá certo? Os procedimentos para aborto, geralmente... Vamos fazer assim? Eu posso deixar esse vídeo, porque eu sei que ele vai ser impactante. Eu já vi com o senhor esse vídeo. Vamos deixar para o próximo bloco, para que assim a gente tenha tempo de se debruçar sobre ele também, não é? Porque o tema de hoje, gente, ele nos desafia simplesmente a enxergar o que está diante dos nossos olhos, a ouvir o que está diante dos nossos ouvidos, mas a gente está se negando a ver o que está diante dos olhos, a ouvir o que está chegando aos nossos ouvidos. E o que acontece conosco quando a gente se põe nessa postura? O que está acontecendo com a humanidade quando se põe nessa postura? Como dizia Chesterton, vai chegar uma hora em que o homem vai perguntar se a grama realmente é verde, se eu estou vendo que ela é verde. Mas por que ela é verde? Estou vendo é verde, mas é verde mesmo? É. E por que eu estou perguntando? Vamos para o intervalo, a gente volta já. É um além da notícia que eu tenho certeza tem o poder de salvar vidas e de mudar mentes, corações, e que daqui a alguns poucos anos, provavelmente alguém que está assistindo este programa hoje vai dizer: o meu filho nasceu por causa daquele programa do Dr. Ubatã, do Dr. Danilo, que eu escutei um dia na Canção Nova. E eu quero falar com os senhores agora sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada no dia 3 de abril deste ano, no Diário Oficial da União, em que proibia a assistolia fetal em abortos no país. Doutor Danilo, o que é a assistolia fetal? O senhor me explicou muito bem no meu programa de rádio, que tenho diariamente na Rádio Canção Nova, às 4 da tarde. Nos diga, por favor, um jurista falando sobre isso. É complicado. Era melhor o doutor Ubatã. Mas o doutor vai falar também. Mas também, né? A assistolia fetal, Ronaldo, é um procedimento que você vai injetar dentro do coração do bebê uma substância que chama cloreto de potássio. É semelhante ao quê? Um sal? É um sal. Um sal, ok. Que vai modificar os íons e levar a contrações absurdas ao coração. Mas o sal na carne da gente queima e arde, eu sei. Né? Quando a gente coloca num ferimento. Isso. Esse sal também, esse cloreto de potássio, queima e arde. Ele vai queimando o bebê por dentro, tanto que quando você tira o bebê abortado dessa forma, você tira ele completamente queimado, preto mesmo, por fora. E esse procedimento de cloreto de potássio, ele também é utilizado em outros procedimentos que vão levar à morte, como é a questão da eutanásia de animais. Na eutanásia de animais é aquele animalzinho que você tem, ou seja, numa fazenda também, que não tem mais uma saída para os médicos veterinários, eles indicam que seja realizada a eutanásia. E uma das formas é através do cloreto de potássio. Você injeta diretamente no coração do animal e o animal vem a óbito. Só que, nesse procedimento, o Conselho Federal de Medicina Veterinária obriga que o animal esteja completamente sedado, anestesiado por completo, para receber aquele cloreto de potássio, porque essa injeção é extremamente dolorosa. Extremamente. Tanto dói a injeção, quanto dói a injeção do cloreto de potássio. Sim, a agulha vai ser injetada e os relatos médicos são de que o bebê dentro do ventre ele fica tentando se desvencilhar escapar daquela agulha. Mas voltamos aqui, no caso dos animais, eles primeiro recebem uma anestesia. Uma anestesia completa para receber esta. E também se usa esse cloreto de potássio nos casos de injeção letal. Naqueles países em que se admite a pena de morte, você usa essa injeção letal
né? Em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, é utilizada a injeção letal, que é de cloreto de potássio, associada a alguns outros produtos químicos também. Mas ali também se exige que haja uma sedação completa do indivíduo, porque a dor é muito grande. Para você ter uma ideia do quanto a dor é grande, nós temos um caso nos Estados Unidos que é muito interessante, que é o senhor Michael Nance, no estado da Geórgia. Ele roubou, em 1993, ele roubou um banco e também teve que roubar um automóvel e matou uma pessoa para efetuar esse roubo. Então ele foi condenado à pena de morte. E lá no estado da Geórgia é injeção letal. E os advogados dele conseguiram comprovar que ele tem um problema de acesso endovenoso e que a anestesia não faria efeito nele. E que por isso ele não queria sentir aquela dor do cloreto de potássio. Ele ingressou com uma ação. Essa ação foi parar na Suprema Corte Americana, em que ela decidiu em que ele poderia ser fuzilado. Então ele entrou com uma ação para que não recebesse a injeção e para ser fuzilado. Sim. Então você vê, daí você tem uma ideia do quão dolorosa é essa injeção de cloreto de potássio. A assistolia fetal é algo antiético para o médico, né? Porque a crueldade do procedimento, a atrocidade dele, não se resume só a essa questão da anestesia. Existem outras minúcias que mostram requintes de crueldade mesmo no procedimento. Você vê, por exemplo, a questão de que, quando você olha a eutanásia de animais e a injeção letal nos Estados Unidos, os protocolos lá falam que você usa uma média de 1 a 2 microequivalentes por quilo do animal e por quilo da pessoa que vai receber a injeção letal. Já nos fetos, né, nos nascituros, nas crianças por nascer ali, eles usam uma quantidade de 12 a 80 vezes maior para matar aquela criança. Então, aquela dor que a gente não quer que o nosso animal sinta, e nem que uma pessoa que praticou um crime horrendo, que foi condenada à pena de morte, aquela dor que eles não podem sentir, o nosso nascituro sente potencializada de 12 a 80 vezes mais. E tem algo pior ainda que a gente ainda não falou, é que este bebezinho não é anestesiado. O animal recebe anestesia geral para não sentir a dor, o condenado à morte americano recebe anestesia geral para não sentir a dor, e o bebê que está ali dentro da barriga da mãe, que passará por este procedimento de aborto via esta injeção. Que tamanho que tem essa injeção, doutor? Mais ou menos? A agulha, ela é mais ou menos uns 12 centímetros. A agulha que vai chegar no coraçãozinho dele lá, chega, Exato. tem a dor da agulha, tem a injeção do cloreto de potássio e ele não teve sem anestesia. Isso é tortura. É tortura, é claramente tortura. Por isso que o CFM acertou ao proibir isto. Sim, sim. Eu queria deixar claro o seguinte: o Conselho Federal de Medicina, ele não está dizendo que não é para fazer, tá certo, a interrupção, fazer o aborto proibido, não. É acima de 20, 22 semanas. Esses fetos são viáveis. Algumas UTIs neonatais, na maior facilidade, tiram essa criança viva, sobrevive tranquilamente, como um caso em Singapura, que a criança nasceu com 212 gramas e sobreviveu. Aqui no Brasil, a legislação é de 500 gramas ou 20, 22 semanas para cima, porque tem viabilidade, pode ser adotado, tá certo? O que ocorre é que se usa essa tortura. E quando Danilo fala que é uma dosagem tremenda, não é que é feita toda de uma vez. Não, não é isso, não. Às vezes leva 1, 2 dias. Isto é, então, aquela injeção entra várias vezes no coraçãozinho. Vai fazendo. E por que no coração? Porque se você podia tentar pegar, tá certo, o cordão umbilical e aplicar ali. Só que o cordão umbilical tem uma veia que leva sangue oxigenado para o neném. E tem as artérias que voltam para a mulher. São 2. Então, na hora daquela punção, se está mexendo
o cordão umbilical, poderia o cloreto de potássio levar, ir para a mãe e gerar uma arritmia cardíaca nela e uma possível assistolia. Então, como o coração é muito maior do bebê em relação ao cordão umbilical, tenta-se acertar lá. Como às vezes não tem segurança que foi no ventrículo esquerdo que vai levar sangue para o cérebro, pulmão, os órgãos vitais. E matar de imediato. Tá certo? Pode ser que venha de novo para a mãe, então vai se observando o que vai acontecer no neném. Sem anestesia. Sem anestesia. Meu Por Deus. questões humanitárias, em 2012, questões humanitárias, o Conselho Federal de Medicina Veterinária diz que era proibido fazer eutanásia sem anestesia geral. Nos animais. Agora, se vê uma criança dessa convulsionando com uma dor tremenda que é de um infarto agudo do miocárdio. Mas deixa eu falar uma outra coisa. A partir de 22 semanas, quer dizer, a partir de 22 semanas de gestação até 9 meses, hora de nascer. Você imagina o que é uma injeção dessa num bebê que já tem 9 meses pronto para nascer? Se já com 22 semanas já é viável esse bebê, imagine se você aplica essa injeção também com 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, até a hora de nascer. É um absurdo, sabe? Não dá para se entender. É querer matar por matar, né? Porque o que você vê, a questão foi uma inovação do Código Penal de 1940. A questão do aborto em caso de violência sexual, de estupro. No anterior não tinha, né? Então, o legislador pensou ali o quê? A mulher estaria carregando dentro de si o constrangimento, né, a lembrança da violência. Então, ela poderia encerrar aquela gravidez ali para cessar esse constrangimento, esse alegado constrangimento de carregar dentro de si o fruto da violência. E essas pessoas de hoje, né, essas instituições que estão lutando contra essa resolução do Conselho, elas estão querendo matar por matar, porque se o próprio Supremo Tribunal Federal chama o aborto de interrupção voluntária da gravidez, você interrompe a gravidez também com a antecipação do parto. Né? É o mais natural. 22 semanas, a criança já tem a periavibilidade, né? A chance de sobrevivência fora do útero. Você retira ela do útero, cessa aquele alegado constrangimento ilegal da mulher e você garante, resguarda o direito do feto, né, da criança. Isso, em direito, a gente chama que é o princípio da máxima efetividade dos princípios fundamentais, que é um princípio que não está sendo observado por essas instituições, pelo próprio Ministério Público Federal, que está recorrendo contra essa resolução do Conselho. E é engraçado também nós notarmos que o Ministério Público Federal, que está recorrendo agora, que está querendo que essa resolução do Conselho caia, o próprio Ministério Público Federal de Minas ingressou com uma recomendação. Na época, em 2022, a presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, a senhora Zezé Luz, ela encaminhou uma representação ao Ministério Público Federal falando desse problema da assistolia fetal, lá em 2022. E o Ministério Público de lá falou, não, é um absurdo, isso é tortura, não pode acontecer. E ele encaminhou uma recomendação ao Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Saúde lançou a nota técnica 44, que fala que não, nós não fazemos assistolia fetal. 22 semanas você faz a antecipação do parto. E aí nasce a criança, entrega-se ela para a adoção, que é o Instituto da Entrega Legal, que é legal, está no Estatuto da Criança e do Adolescente e deve ser fomentado pelo Estado, né? Então, você tem essa possibilidade de antecipar o parto e o Ministério da Saúde ali em 2022 já falou que não se fazia assistolia fetal.
Então, você vê uma atuação do Ministério Público Federal em favor da vida, em Minas Gerais, e agora essa mesma instituição lutando contra a vida, que eu acredito que seja por desconhecimento. Quando gravamos este programa, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe o método da assistolia fetal, mas não muda a lei do aborto, estava em vigor. O Conselho Federal entende que o ato médico da assistolia provoca a morte do bebê com sofrimento antes da interrupção da gravidez e, por isso, decidiu vetar o procedimento. Porém, no último dia 24 de maio, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a resolução do CFM e a assistolia fetal voltou a ser permitida. Nessa última segunda-feira, 27 de maio, o Conselho Federal de Medicina apresentou um recurso ao STF para derrubar a decisão do ministro. No dia seguinte, outro ministro da Suprema Corte, Cristiano Zanin, decidiu manter a decisão do colega de toga, alegando que, pela jurisprudência do próprio STF, não é possível mudar ou derrubar o que um dos seus membros decidiu através de habeas corpus. A liminar vai agora a plenário virtual da Corte a partir de amanhã, 31 de maio, e pode ser tanto deferida quanto derrubada pelos demais ministros do Supremo. Se isto realmente for proposto e se cai esta norma do CFM, nós vamos continuar com a prática de tortura, porque isso é prática de tortura. A nossa Constituição não contempla a prática de tortura, as leis humanas, os direitos humanos não contemplam prática de tortura. O CFM constatou que vinha sendo feita essa prática de tortura nesses abortos acima de 22 semanas com a assistolia fetal e nós, população brasileira, não podemos concordar com isso. Não podemos. Eu queria só ressaltar, senhores brasileiros, nós católicos, nós cristãos de um modo geral, o catolicismo, não vamos lavar as mãos como Pôncio Pilatos fez em relação a um inocente. Cada vez que se mata uma criança dessas, que já podia chorar, ser salva pelas UTIs neonatais, tá certo? Tendo uma morte de uma tortura imensa, que nem nas câmaras de gás, tá certo? Na Alemanha se fazia, tá certo? Por favor, lutem, não sejamos mornos, porque se a gente for morno, a gente vai ser vomitado. E, doutor, eu aqui acrescento mais algo importante. Demos apoio, gente, a esses parlamentares aqui em Brasília, no Senado, na Câmara Federal, aí no seu município, na Câmara Municipal, no seu estado, na Câmara Estadual, que lutam pela defesa da vida. Sejam eles católicos, evangélicos, espíritas, goste você do estilo deles ou não, o jeito de falar ou não, mas se estão defendendo a vida, dê apoio a esses homens e mulheres, porque você está vendo, a tortura está sendo praticada com essas crianças. Doutor, para terminar, eu sei que a gente está com um tempo curtinho, mas o senhor tem um vídeo que mostra, a gente falou da assistolia fetal, que é a partir de 22 semanas essa prática que o CFM, com a resolução, proíbe, e tomara que permaneça a proibição. Mas antes, em até 22 semanas, o aborto, quando é praticado, ele também é praticado de maneira desumana, bárbara e cruel, e é o que o senhor mostra num vídeo agora. O senhor pode conseguir fazer isso brevemente? O que eu quero mostrar é um vídeo de 2 minutos, tá certo? E o senhor vai comentá-lo para a gente enquanto ele passa, né? Que foi feito por um dos maiores esteroscopistas, que introduz uma câmera de 4 milímetros no colo da mulher, tá certo? Com uma luz extremamente potente. E aí você vai ver com 8 semanas esse ser humano, já com dor, porque ele coloca as mãozinhas na frente do rosto, como vocês vão ver, tá certo? Por causa da intensidade do foco da câmera. Da luz, olha, né? As mãozinhas, e ele vai começar a tampar os olhinhos, tá certo? Devido a essa agressão. Olha ali, olha, as mãozinhas nos olhos. São 8 semanas. Só.
2 meses, tá certo? E aí dizem que não é pessoa humana. Olha aí o abdômen, o coração batendo, tá olha certo? Olha as mãozinhas se defendendo da luz, tá certo? E para que foi feito isso? Para se retirar um DIU. Então, logo em seguida, vai sair o DIU aí de cobre, o T de cobre, mas não queiramos ver o resto. É por isso que ainda se usa a técnica de amil, aspiração manual intrauterina, porque o médico não está vendo o ser humano, e eu não sei se chama essa pessoa de médico, porque não é salvar vidas, é matá-las, ou então através da curetagem. Rapidamente, o senhor diz, não queiramos ver o resto, mas o senhor pode descrever o que acontece com o resto quando vai se fazer um aborto neste caso aí? É o caso do filme O Grito Silencioso, que está no YouTube. Bernard Nathanson, sobre a direção dele, coordenou 75 mil abortos. Ele fez o aborto do filho dele. No dia que ele viu, através da ultrassonografia, uma pinça retirando um pezinho, uma perna, porque é o mais fácil que a pinça pega, tá certo? E ele viu o feto abrindo a boca como no grito silencioso, ele se converteu, passou 5 anos para a conversão dele e se tornou um dos maiores lutadores pela vida. Aquele que tinha sido um dos maiores abortistas se do tornou mundo, o maior provida do mundo. Um dos maiores providas. Então, não queira ver um ser humano ser despedaçado com uma pinça. Sabe, isso é uma dor tremenda. E essa dor me dói no coração. É outra tortura também, doutor Danilo. Sim. Outra prática de tortura. Se pratica uma prática de tortura a partir de 22 semanas, com aquela injeção que já falamos, esta outra forma de fazer aborto até 22 semanas, com a pinça, arrancando pedaço por pedaço de um E ao final ainda, o médico que a gente chama de carrasco, né? Ele ainda tem que montar aquele quebra-cabeça. Eu chamaria de açougueiro. Porque é assim que o açougueiro faz lá quando a gente vai comprar carne. Ele vai cortando pedaço por pedaço. Ele tem que ir montando. Na videoesteroscopia, você conseguiria retirar tudo. Não ficaria nem um pouquinho de coisa. Você conseguiria que a gente não mostrou. retirar... É que a gente não mostrou. Conseguiria retirar o resto de placenta que fica. Mas por que não é feito com a videoesteroscopia? Porque quem está fazendo, de alguma maneira, vai incomodar em ver que é uma pessoa humana que ele está torturando, matando, despedaçando. Eis a realidade. Você sabe que teve uma enfermeira nos Estados Unidos, naquela clínica grandona que tem lá, que é a maior abortista do mundo, que ela, uma vez, ela era telefonista da clínica, faltou a enfermeira, o doutor chamou ela para ajudar na hora do aborto, e quando aquela mulher viu aquilo, ela entrou em pânico. 40 dias pela vida. Ficou horrorizada. Aquilo foi a causa da conversão dela, se tornou pró-vida, é uma das grandes pró-vidas hoje nos Estados Unidos. E tem esse vídeo no YouTube. Procurem. Tem. Olha, senhores, a gente não conseguiu falar tudo que a gente precisaria falar, gostaria de falar, mas o que aqui já foi dito, eu tenho uma enorme gratidão aos senhores por isto, e eu peço a Deus que cada homem, que cada mulher, que cada jovem que agora está nos vendo, seja você quem for, tenha você que papel tiver na sociedade, pelo amor de Deus. É impossível não ser sensibilizado com a barbaridade, a crueldade, eu diria, a tortura, que é um aborto, seja ele em que fase da vida for. E vou terminar este programa enfatizando, tem gente que está disposta a acolher esta menina, esta mulher, na idade que for, que esteja com uma gestação indesejada. Tem gente querendo acolher esta pessoa na Igreja Católica, em suas várias instituições, para ajudá-la em todo o processo que evite essa prática bárbara, cruel e torturosa do aborto. É só procurar. E nós estamos... Esse programa também, eu espero, vai deixar aqui as indicações de clínicas, de entidades católicas, de lugares que você pode procurar ajuda para qualquer que seja esta necessidade nestes casos. E obrigado. Algo a dizer ainda, rapidamente? Síntese? Muitíssimo obrigado. Só agradecer a oportunidade de a gente conscientizar as pessoas desse procedimento de tortura.
que a nossa Constituição diz: ninguém será submetido à tortura. E esse ninguém inclui, obviamente, a criança por nascer. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Vamos agora nos retirar e você continua com essa reflexão que certamente foi impactante para todos nós na noite de hoje. Obrigado pela sua audiência, fique com Deus, até semana que vem num novo Além da Notícia aqui na Canção Nova.